Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Hoje o nosso bate-papo será sobre o Dia da Mulher, o mês da mulher. E para isso eu convidei algumas colegas mastologistas para discutirmos um pouquinho sobre as experiências de algumas famosas durante a maternidade ou mesmo até no climatério. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Então, eu gostaria de apresentar a vocês as doutoras Juliana Lima, a doutora Rafaela e a doutora Tatiane Cunha, que está com a gente online. Então, sejam bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigada, eu agradeço o convite em nome da Comissão de Aleitamento Materno, né, da Regional de São Paulo. Eu fico muito feliz em participar dessa comissão também, eu acho que é muito importante, e discutir pautas assim, né, com pessoas tão renomadas é bem importante. Eu sou a doutora Juliana Lima, faço parte da Comissão de Aleitamento Materno e estou muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Olá, eu sou a Rafaela Sayum, médica mastologista, membro da Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, e gostaria de agradecer o convite para nós falarmos sobre o Dia da Mulher, celebrar a mulher, né, a força e a resiliência. E agradeço mais uma vez o convite. Olá, eu sou Tatiane Cunha, sou médica ginecologista e mastologista. Também faço parte da Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. E é um prazer estar aqui em mais um evento da comissão, e eu também agradeço o convite de todo mundo. Bom, pessoal, então para a gente iniciar, o primeiro caso que a gente vai falar vai ser sobre o caso da Angelina Jolie, né, que em 2013 ela realizou uma mastectomia preventiva, e uma das citações que ela nos colocou foi a seguinte: quando soube que essa era a minha realidade, decidi ser proativa e minimizar o risco o quanto eu podia. Tomei a decisão de ter uma dupla mastectomia preventiva. Então, doutora Juliana, como mastologista, como você enxerga essa realidade da Angelina Jolie? Se a conduta dela foi muito radical ou não? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeiro falando de uma atriz, né, conhecida mundialmente, né? Para a gente só conceituar um pouquinho aqui o começo, o significado real da mastectomia preventiva, ou também conhecida como profilática, ou até redutora de risco, né? É uma cirurgia que tem a retirada das glândulas mamárias. Normalmente a gente faz a prevenção aí, não remove, né, a areola e a pele. Então retira basicamente as glândulas mamárias, mas não é em toda paciente que é indicada essa cirurgia, né? É um grupo seleto de pacientes. E nesse caso que a gente trouxe aqui hoje, da atriz Angelina Jolie, mundialmente conhecida, ela é uma paciente, né, que se encaixava nesse tipo de cirurgia, porque até ali, né, mostra, ela tinha uma mutação no gene BRCA1, tá? Isso a gente fala dentro da mastologia, que é um gene conhecido pelo painel genético, que é um gene que traz maior risco cumulativo ao longo da vida de desenvolver câncer de mama e até o câncer de ovário. No caso da Angelina Jolie, ela teve a mãe, né, com câncer de mama. É uma parente de primeiro grau. A mãe dela descobriu câncer bem jovem, ela tinha acho que menos de 45 anos e até faleceu pela doença, infelizmente, aos 56 anos de idade. E por esse motivo, a Angelina Jolie, né, foi indicada a fazer o teste genético, né, que é um teste específico. A gente não indica para todas as pacientes, são pacientes que têm algum familiar de primeiro grau com câncer de mama conhecido, ou que já teve o câncer de mama. E aí ela foi submetida a esse teste genético e foi identificada uma alteração genética, né? No caso dela, esse gene BRCA1, que foi o motivo de tudo isso acontecer. Então, frente a essa chance que ela teve, ela descobriu a chance de ter
um câncer de mama ao longo da vida, ela mesma fala, né? Decidi ser proativa. Frente à notícia de que ela tinha uma mutação genética, ela resolveu tomar conta, assim, da vida dela, né? Óbvio que tem ajuda de especialistas ao lado dela, psicólogo, né? Os oncologistas torácicos, os especialistas em cirurgia mamária, né? E ela resolveu fazer essa cirurgia para diminuir o risco dela ao longo da vida de desenvolver o câncer de mama. Agora, falando um pouquinho no ponto de vista como mulher, assim, para mim foi inteligentíssima, né, a decisão que ela teve, porque você conviver com o fato de, você pode ter câncer de mama, sei lá, daqui 10 anos, daqui 5 anos. Não, daqui um dia você pode descobrir. Então, assim, é uma coisa que vai te amassando, né, ao longo da vida, assim, você vai ficando prejudicado com isso, até a sua mentalidade, né, você vive a sua vida com medo. Então, ela tomou essa decisão, realmente, de fazer essa cirurgia profilática, que a gente fala, evitando a chance, né, diminuindo o risco dela de ter câncer de mama. Ela até publicou um artigo, né, no New York Times na época, que foi em 2013, falando sobre isso, né, que o risco dela, os médicos conversaram, o risco dela era de desenvolver câncer de mama ao longo da vida de até 87%. E fazendo a cirurgia, ela consegue reduzir esse risco para mais ou menos 5%. Então, assim, e vindo dessa atriz, Angelina Jolie, que tem tantas questões humanitárias, processo de adoção, tudo isso, é uma atitude muito, assim, que eu achei bem legal, né? Porque ela expor isso ao mundo, ela podia ter ficado quieta, né? Feito a cirurgia, passado por tudo isso calada, mas não foi o caso. Ela resolveu expor isso ao mundo mesmo, mostrando que algumas mulheres podem se beneficiar desse teste genético e o fator, assim, que pode diminuir realmente o seu risco de ter câncer de mama e ovário. Até depois ela foi submetida à cirurgia para retirada dos ovários para também diminuir ainda mais o risco dela. Então, assim, é uma mulher que a gente pode realmente dar parabéns, né? E agradecer, porque ela tá como porta-voz, né? As pessoas hoje em dia, às vezes, chegam no consultório falando, doutora, aquela cirurgia da Angelina Jolie, então, assim, ela ficou meio como o nome da cirurgia, né? Não é o adequado, óbvio, mas assim, a paciente conheceu ela por isso, conheceu a história da mastectomia profilática, de diminuir esse risco através dela. Então, acho que foi muito importante, assim, além de ajudar tudo que ela já faz, né? Ela trazer esse assunto à tona foi muito importante. A gente agradece muito isso. Acho que é basicamente isso. Querem colocar alguma... Não, eu só gostaria de pontuar que a mastectomia profilática, né, ou redutora de risco, são para alguns tipos de pacientes, porque às vezes as mulheres chegam no seu consultório e desejam tirar as mamas só pelo fato delas terem dores mamárias ou tem múltiplos nódulos, e não é isso. A Angelina Jolie, ela veio expor o caso dela, mas a gente também tem que chamar a atenção, para quem tem genes mutados que têm alta penetrância para ter um câncer de mama. Isso quer dizer um risco acumulativo ao longo da vida de 80%. Então, você tome à frente essa conduta para ver se você reduz esse risco, como diz a doutora Juliana, em 5%. Então, eu só queria chamar a atenção nesse ponto. Tá, quer colocar alguma coisa, Tati? Só para completar, acho interessante que tudo isso da Angelina Jolie também, ela não só virou a cirurgia da Angelina Jolie, como a mutação da Angelina Jolie, né? Então, os pacientes começaram também a perceber e a entender que existem essas mutações genéticas. Eu não sei, eu recebo várias vezes no consultório, e aquela mutação da Angelina Jolie? Era uma coisa que antes eu acho que era um tabu, assim, os pacientes nem sabiam que existiam. Então, a gente tem tanto a questão dela trazer, né, à tona a cirurgia redutora de risco, como também a própria mutação. Quer dar sequência, Ju? Outra grande conhecida nossa, né, nacionalmente falando, de repercussão, a apresentadora Ana Furtado, ela foi diagnosticada aos 44 anos com câncer de mama, foi em 2018, e ela até escreveu um livro, eu vou até pontuar aqui, um livro que ela lançou ano passado, falando sobre toda essa
trajetória dela, desde a descoberta até tratamento e como ela está agora, muito importante. E aí ela até deu um depoimento, ela disse, em um primeiro momento, eu tive medo de falar que estava com câncer, porque nós mulheres estamos em um lugar muito difícil. Precisamos provar sempre o nosso valor, a nossa capacidade, e sempre em dobro. Somos sempre muito exigidas. Então, de repente, eu ser considerada uma mulher com câncer e minha vaidade ser abalada dessa forma, eu não sabia o que falar. Isso foi até um trecho dela, de uma entrevista que ela deu na época. E eu queria até perguntar para a Rafa sobre, assim, em pleno século XXI, né, nós temos ainda, igual ela mesma falou, ela teve medo de falar que tinha câncer de mama, que o que poderia acontecer com ela. Por que você acha, assim, né, que ainda existe isso? Pleno século 2021, a gente tem mais acesso à informação, mas ainda existe esse medo. E, assim, como médicas mastologistas, né, homenageando o Dia da Mulher, o que a gente poderia também aconselhar ela, assim, né? Não só ela, mas como todas as pacientes com diagnóstico ou que estão em tratamento ou que estão em segmento de um câncer de mama. Então, receber o diagnóstico de câncer de mama gera sempre o quê? O medo, né? O medo do desconhecido, o medo da morte. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir trabalhar depois? Eu vou perder o meu emprego? O medo da imagem corporal que vai mudar, né? Porque vai ser uma época difícil da vida, até falo para minhas pacientes. É um ano difícil, mas esse ano passa. Então, passa um turbilhão de emoções na cabeça da mulher e é isso, como a Ana Furtado, ela trabalha com a imagem corporal. Então, provavelmente, ela precisa daquele cabelo, daquela imagem de mulher perfeita, bonita, bela, e que muitas vezes o tratamento do câncer, quando se faz uma quimioterapia, você vai perder o cabelo, vai perder a sobrancelha, então a sua autoestima vai ficar baixa. E a mulher não pode esquecer que a vida não é só aparência, né? O importante é o que ela é por dentro, é o interior. E que ela não está sozinha. Então, o médico profissional, como é uma equipe multidisciplinar que trata essas mulheres com câncer de mama, eu acho que nós temos que acolher esse paciente, dar muito carinho e saber ouvir, né, que realmente passa por uma grande emoção, ansiedade, depressão, fica desesperada. As mulheres que têm filhos têm o medo, será que eu vou conseguir criar meus filhos? E hoje em dia o tratamento ele está muito moderno, né? Não tem mais não é aquele, estou com câncer, é sentença de morte. Né, nós temos tratamentos modernos, a população, as mulheres estão mais informadas da necessidade de fazer exames preventivos, então aí tem um diagnóstico precoce e com essas novas medicamentos, tratamentos, drogas alvas, quimioterapias, imunoterapias, permite em muitos casos até curar. Então, eu falaria isso para minhas pacientes, né? Calma, é difícil mesmo a etapa, mas você vai vencer e você não está sozinha. Acho que é isso que é importante. Quer pontuar alguma coisa, Tati? Eu acho que a questão assim das famosas estarem cada vez mais mostrando as dificuldades delas, os problemas que elas passam, Angelina Jolie, Ana Furtado e as outras que a gente vai comentar, é um serviço público, assim, é uma coisa sabe, da importância da saúde da mulher e o fato delas se preocuparem, porque ganha uma notoriedade muito grande cada caso, e eu acho que as mulheres começam a pensar, nossa, mas olha, se aconteceu isso com fulana, lógico que poderia ter acontecido comigo também. Eu acho que isso, o pessoal fala tanto de sororidade hoje e tal, eu acho que quando as mulheres mostram as fraquezas delas, principalmente essas mulheres que têm uma notoriedade, têm um público muito grande, elas fazem um serviço muito importante para as outras, para as mulheres que são normais, vamos dizer assim. Bom, eu gostaria de complementar que, assim, quando a gente fala de câncer de mama, quando eu costumo dar aula no Outubro Rosa, eu tenho 2 slides, câncer de mama antes e o câncer de mama hoje.
e um outro slide, o que prevemos para o futuro, né? O que a gente espera. Então, eu gosto desses 3 cenários, por quê? Porque quando a gente fala câncer de mama, qual que é o cenário que vem na cabeça? É a morte, é a mutilação, é a mastectomia, é a mulher careca. E antigamente, o que acontece? A gente tinha mamógrafos que a gente não enxergava, o paciente não tinha acesso a mamógrafo. Então, qual que era o cenário do câncer de mama? Era um cenário de uma doença avançada. Um tumor localmente avançado, que provavelmente, às vezes, a gente já detectava com metástase. Então, o desfecho desse caso, normalmente, é um desfecho mais desfavorável, né? Então, essa é a bagagem que todos trazem. Estou falando porque eu tenho 24 anos de formada e os mamógrafos que eu aprendi a ver mamografia, a gente não via nada. Nada. Exato. Então, assim, eu falo, gente, por isso que morria muita mulher e por isso que a gente tem esse estigma, a sociedade tem esse estigma, né? Mas hoje o que acontece? Hoje a gente tem mamógrafo digital, então a gente acaba tendo um exame que faz um diagnóstico mais precoce, porque são exames que têm uma maior sensibilidade. As pacientes acabam tendo maior acesso, né? Hoje as pacientes com outubro rosa, eu acho que outubro rosa é o momento que a gente fala outubro, mas na verdade outubro rosa é o ano inteiro, né? A Sociedade de Santa Catarina, a gente teve a reunião da sociedade esse final de semana, e a Sociedade Regional de Santa Catarina, eles têm o logo deles, que outubro rosa é de janeiro a janeiro. E é isso. Então, o que acontece? A gente tem que trazer o câncer de mama para o cenário atual, né? Que é de um diagnóstico assim, mais efetivo e um diagnóstico mais precoce, o acesso à informação que essa paciente tem, e daí entra o tratamento. Hoje, muitas pacientes do consultório mesmo, nesses 24 anos, às vezes eu olho, tem algumas pacientes que eu fiz mastectomia, que hoje eu olho e falo, nossa, olha o que a gente fazia lá atrás, e hoje seria um mini quadrante, que assim, e na época era uma cirurgia radical. Então, assim, a gente está falando de 20 anos, imagina falando de 50, né? Então, assim, em 20 anos a gente teve uma mudança grande, em 10 anos a gente teve uma mudança grande, e a tendência é a gente ficar cada vez melhor para fazer diagnóstico, cada vez ter quimioterápico, né, terapia-alvo, que a gente acaba fazendo uma quimioterapia com menos efeito colateral, porque vai direta, né, essa quimioterapia ela é mais direcionada no alvo, que é o câncer, e não no alvo das células em geral, né? Então, assim, tem algumas, tem químios, e um outro ponto também, que quando a gente fala de câncer de mama, a gente pensa em químio e pensa na mutilação. E câncer de mama tem um leque de possibilidades. O câncer de mama tem o carcinoma in situ, tem as variáveis, né? Daí tem o carcinoma invasivo, dentro deles tem os subtipos. Tem tumor que a gente só faz cirurgia e radioterapia, e medicação via oral. Tem tumor que a gente opera, não faz radioterapia e vai fazer só medicação via oral. Tem tumor que precisa de quimioterapia, que precisa ser antes da cirurgia. Então, assim, quando a gente fala de câncer de mama, a primeira coisa é não pensar naquele cenário. É pensar qual é o meu cenário e o que eu tenho de ferramentas para chegar até a cura, né? Então, eu penso que, eu acho que é importante isso. E a longo prazo, o meu slide e o futuro, eu tenho até uma lupa, assim, que eu coloco, né? Uma fotinho de uma lupa. O futuro é o quê? É a gente ter o câncer de mama como uma doença crônica, né? Qual que é o ideal? A paciente chegar pra gente, doutor, eu tive um câncer de mama em 2023, fiz um quadrantectomia, fiz radioterapia, de repente, a quimio ou não, e eu tomo meu remédio e vou tomar meu remédio por 10 anos, como se fosse uma hipertensão, né? O remedinho que ela vai tomar por 5 anos ou por 10 anos, ou... né, daqui a um tempo, talvez mais, a medicina a gente não sabe como vai ser, mas a ideia é o quê? O câncer de mama não matar, mas sim virar uma doença crônica. A gente trata, cura, e daí a gente tem um histórico que a gente teve câncer de mama. Então, isso eu acho que é importante, a gente, quando pensar no câncer de mama, pensar no cenário. Qual que é o meu real cenário, né? E não olhar com aquele olhar de estigma, de morte, de um desfecho ruim, que era o que acontecia. Né? Bom, até falando um pouquinho da Ana Furtado, da apresentadora em si, em relação até a um ponto que ela coloca no livro, que eu achei bem legal, assim,
é realmente sobre isso, assim. Ela fala, eu tive câncer de mama, mas o câncer de mama não me teve. Ela pontua isso, né? E é essa mensagem também que eu acho que a gente tem que deixar, assim. É difícil, né? Igual você falou antes, né? Não é fácil, não vai ser um ano fácil, não vai ser um período fácil, mas, assim, acho que o segredo, se é que pode se falar segredo, é realmente você não deixar o câncer de mama ter você, né? Você tá com a doença, vamos tratar e vamos conseguir, né? E ao longo dos anos lidar com isso, né? E ter o autocuidado de fazer o rastreamento anual, né? Porque fazendo o rastreamento anual, a gente consegue pegar um tumor bem pequeno. Pegando um tumor bem pequeno, a gente consegue ser menos agressivo cirurgicamente. Sendo um tumor pequeno, a gente consegue ser menos agressivo do ponto de vista de químio, etc e tal. Então, o autoexame mensal associado à mamografia é a chance que a gente tem de cura. Quem não faz mamografia vai pegar um tumor mais avançado. Daí entra naquele cenário desfavorável que eu citei. Então, é o autocuidado. Né? A gente conhecer, né? Fazer Conhecer o rastreamento. seu corpo, saber a alteração. Apareceu uma manchinha, apareceu um carocinho que eu não tinha. Entender como funciona seu corpo. Parece que esse mês surgiu uma manchinha que não existia. Até com a Ana Furtado foi assim, ela, né, estava se programando para uma cirurgia de prótese mamária, ela ia trocar a prótese mamária, passando a mão assim, ela sentiu um nódulozinho, não existia, vou atrás, e é isso que a gente precisa, né, investigar, conhecer o próprio corpo, saber das suas, né, suas manchas, as suas pintas, os seus nódulos, entender como funciona o seu corpo e procurar sempre ajuda médica, né. E não deixar se abater, no sentido, descobriu, vamos em frente, a vida continua, durante o tratamento, se conseguir manter a sua atividade física, uma alimentação saudável, que isso faz a diferença. Porque só ficar naquela ideia da doença, né, o tratamento, eu vou morrer ou não, isso tudo contribui para vir a depressão, a ansiedade. Então, eu acho que, quando possível, sempre continuar tendo uma vida normal. Acho que mais um adendo seria também sobre a prevenção. Prevenção, né? O que a gente pode fazer para prevenir, que é uma pergunta que é recorrente no consultório também, né? Quando a paciente chega e descobre, ela fala o que eu podia ter feito, ou o que eu preciso fazer para o tumor não voltar, ou para o tumor não esparramar. E no final a resposta é a mesma, né? Atividade física regular, alimentação saudável, né? Pelo menos 3 vezes por semana, 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, reduz em torno de 20% o risco da gente ter câncer de mama. Então, uma redução mais eficaz que essa não tem. E da mesma forma, a atividade física para aquela paciente, como a Rafa falou, a atividade física também vai reduzir o risco de recorrência da doença. Também isso. Então, o que a gente pode fazer é isso, tentar ter um estilo de vida saudável. Não, até durante o tratamento, entendeu? Porque faz diferença. Simples. Tem mulheres que continuam, mantêm a sua atividade física. Claro que na semana que fez a químio vai estar mais com fadiga, cansaço, mas na outra semana ela já consegue. E elas falam, doutora, o meu inchaço melhorou, eu dormi melhor na semana que eu fiz atividade física. Então, assim, é não deixar se abater, entendeu? E que vai passar. Joia. Então, agora, próximo caso. Então, dando continuidade, vamos falar mais um caso interessante que é a respeito da amamentação. E vamos citar aqui quando a apresentadora Fernanda Gentil teve seu filho e foi amamentar. Ela descreveu, eu achei que amamentar fosse tão automático quanto ser mãe. Se quando nasce um filho, nasce uma mãe, então essa mãe vai amamentar. Não necessariamente. Não se tiver mamilos invertidos, prótese, redução de mama, se sentir muita dor, o leite não descer ou se secar. E o meu secou. Para uma mãe que sempre sonhou em viver o momento mágico de filme do filho mamando no peito, do olho no olho, da mãozinha segurando o nosso dedo, a notícia da mamadeira cai como uma bomba. E aí, doutora Tatiana, você que está na sua segunda gestação, o que você pode nos falar sobre as dificuldades das mulheres lactantes
e os desafios, né, da mulher nesse mundo moderno em relação à amamentação, nessa fase. Olha, se é difícil para a gente que tem informação, imaginando como que não é para paciente que não tem pouca, né, informação, pouca informação no pré-natal, pouca informação depois também que nasce o bebê. O que mudou muito hoje no consultório é que eu converso mais com as pacientes sobre isso, né? Depois que eu amamentei, tive uma amamentação difícil, mas consegui amamentar minha filha por mais de um ano. Pretendo amamentar de novo. É que o mais importante é elas estudarem e não pedirem opinião. Então, estudar e ter informação é difícil, é diferente de pedir opinião. Outra coisa também é a importância das pessoas ao redor. Então, eu expliquei muito para o meu marido, ele não é médico, da importância da amamentação, né, de como isso diminui risco de alergia, diminui risco de doença. Aí até saiu um estudo esses dias que falam que adultos que foram crianças que amamentaram, têm salários maiores do que os que não amamentaram. Então, assim, tem de tudo, né, de informação. Então, ele sempre me deu muito apoio. Então, quando eu estava amamentando, ele me dava apoio, ele falava assim, olha que legal, vamos amamentar, vamos não sei o quê. Às vezes eu estava muito cansada, eu ficava com a neném, me trazia, isso é muito importante. Tirar tabus da amamentação, principalmente que vem com os mais velhos. Então, eu ouvia isso muito da minha família, principalmente dos mais velhos. Mas você acha que seu leite é melhor do que o leite da Nestlé? Né? Como se, quem é você para achar que você é melhor do que a Nestlé? E não sei o quê. Então, é importante a gente também ter essa resiliência, de ter certeza do que a gente está fazendo e também alinhar a expectativa à realidade, porque tem pacientes, e nós vemos isso, que fazem de tudo, e não acontece, e não rola, porque não depende só dela. Depende de fatores hormonais, depende se essa mulher está muito estressada ou não, depende do tamanho da mama, depende do tamanho do mamilo, depende do bebê. Será que é um bebê que tem a pega boa ou um bebê que não tem? Depende da idade gestacional. Então, assim, depende do pediatra. Então, é importante também conhecer o pediatra antes. Aquele pediatra que, olha, ficou 5 gramas abaixo da curva, já vamos complementar. Ou é uma pediatra que dá mais apoio nisso. Então, para as pacientes, o que fica, assim, é a questão de alinhar a expectativa à realidade, já começar a aprender sobre a amamentação e evitar conselhos e conversar com as pessoas que vão ser a rede de apoio sobre a amamentação. E olha, ter uma boa bombinha caso você vá trabalhar. Eu saí para trabalhar com 28 dias, a maioria de nós médicas, a gente não é CLT, né? A gente não tem licença maternidade, a gente faz a nossa licença. E aí eu usava a bombinha, que era da minha irmã é totalmente diferente de mim, o biotipo dela. Então, essa bombinha, ela me causou muita mastite e tal. Agora, para essa aqui, eu me preocupei menos com outras coisas e mais com essa questão. Então, investi numa bombinha melhor, porque eu sei que eu vou ter que sair cedo para trabalhar também. Então, realmente, invista seja o caso, numa bombinha que seja do tamanho certo da mama, que permita que não machuque a mama, nem nada disso. Acho que isso foi para mim um divisor de águas também. E é isso. E não E eu acho que romantizar também também. a gente tem que relembrar as mulheres que hoje em dia elas submetem a cirurgias plásticas ou para corrigir algum defeito ou para melhorar a estética, então a colocação de prótese, diminuição das mamas. E quando jovens, nunca tem muita noção e nunca está preocupada mesmo, será que isso vai interferir na minha amamentação? E as cirurgias, às vezes, podem sim, a maioria das vezes interfere, mas isso não quer dizer que ela não possa amamentar. Ela vai amamentar, talvez não tanto quanto ela desejava, mas não se sentir tão culpada ou frustrada. Eu não consegui amamentar. Qualquer tanto que você dá do leite, eu acho que 10, 15, né? Você está permitindo o seu bebê receber anticorpos, nutrientes que vão favorecer o seu crescimento.
E eu falo Então, por experiência própria que, assim, eu queria muito o aleitamento materno, não misto, né? O aleitamento exclusivo. Em 5 meses eu já tinha tido tanta mastite por conta, eu não tinha uma fabricação de leite muito grande, então eu não conseguia estocar. Então eu estava exausta, porque eu amamentava e depois tirava leite com a bombinha que não era a melhor bombinha. E aí eu trabalhava e eu estava sempre com pressa, sempre tendo que voltar rápido, porque é hora da neném mamar, e se eu perder essa mamada, depois eu vou ter que tirar leite, e vai gastar o leite que tá na geladeira e vai acabar e não sei o quê. Então, e aí eu perdi o prazer na amamentação. Então, aquela mãozinha que a gente vê aqui, assim, ou o olho no olho, aquilo pra mim, eu perdi o prazer naquilo, sabe? Porque pra mim virou uma coisa. E aí um dia, aí o meu pai veio falar comigo, falou, filho, eu tô vendo você se desdobrar, você tá de novo com uma mastite, não sei o quê. Aí eu falei, gente, pro meu pai tá falando. E aí foi quando eu decidi ir pro aleitamento misto, e eu digo que isso salvou a minha amamentação até os 13 meses, porque o dia que atrasava uma cirurgia, eu não ficava estressada, porque eu sabia que ela ia ficar com o leite que é o leite em pó lá, e aí o Artificial. complemento, a cabeça de grávida, né, gente? E o dia que eu tava em casa era prazeroso eu chegar e dar e amamentá-la. Então eu acho que se eu tivesse insistido muito no aleitamento exclusivo, eu acho que eu teria feito 6 meses e ia falar, chega, eu não quero mais isso para mim. Mas o aleitamento misto permitiu que eu amamentasse por mais de um ano. Então, acho que é isso de alinhar a expectativa à realidade também. Às vezes a gente tem que saber o que, que é o melhor para nós e para o nosso bebê, e não o que, que é o que a gente colocou como meta da nossa vida de lactante. E eu acho até legal a Tati falar isso, né? Assim, você não tinha prazer com a mãozinha do seu filho, você não sentia emoção ali naquele momento. E eu acho que é sobre isso, assim, a gente tem que pontuar bem isso, assim, a maternidade romantizada versus a vida real, né? A gente tem que sair para trabalhar, aí tem que deixar o bebê, aí é bombinha, não sei o quê, aí tem a fissura mamária, aí pode causar mastite, que vai ser essa inflamação da mama. E assim, se você não conseguir amamentar, tá tudo bem, né? Você não vai ser menos mãe por isso. É lógico que pode ter aquele momento de frustração, tudo isso, mas assim, não vai ser isso que vai te tornar menos mãe que uma outra colega sua que tá amamentando, que tá com a mãozinha ali no peito e tá sentindo prazer. Não, você não ama menos a sua filha por isso. Então, acho muito legal pontuar isso mesmo, porque muitas mulheres se sentem culpadas, né? Em não conseguir amamentar, em ter dificuldade, em ter que abandonar, e vem a família, por isso a importância dessa rede de apoio, né? Mas é isso, assim, tá tudo bem se você não conseguir. Não se sinta menos mãe, não se sinta menos preparada. Acho que essa mensagem é bem legal. E eu complementando, isso talvez seja até tema do nosso Agosto Dourado, vai ser sobre a importância de uma consulta durante o pré-natal sobre aleitamento. Que às vezes o obstetra ele está preocupado com a questão da gestação em si, e às vezes é numa correria que às vezes ele não tem pelo menos uma consulta para chegar e falar, vamos falar hoje de aleitamento. Então é importante colocar para as pacientes o quê? Que aquele obstetra que de repente não falar sobre aleitamento, você tem direito a uma consulta sobre aleitamento. Né? Então, ou dá para ser solicitada, né? Até para o próprio médico, ou pedir para ele indicar alguém que está acostumado a trabalhar com aleitamento, ou até o próprio pediatra, né, para aquelas pacientes que de repente já tem o pediatra para... E inclusive no SUS, né, alguns postos de saúde, às vezes até tem algumas rodas de conversa, que eu, toda vez que falo de aleitamento, eu acho que a roda de conversa eu acho que é fundamental, né, que seria uma roda de conversa sobre isso, alinhando tudo que a Tati falou, e ensinando a paciente o que fazer com a sua mama. Como que eu faço uma ordenha manual? Quando empedrar, o que eu faço? Né? Então, o que esperar? Vai empedrar, provavelmente vai ter fissura. E daí é importante a paciente chegar, né, quando tiver com o seu bebê no colo. Ah, tá, se tiver fissura, eu sei que vou fazer isso. E tudo bem.
né? Não o que acontece muitas vezes. A paciente se depara com a fissura, tem dor, daí ela não consegue amamentar, daí o bebê, daí a dor faz com que ela não consiga, o bebê às vezes não consegue extrair o leite adequado, tem uma produção insuficiente e daí a gente acaba tendo as complicações, né? Então é importante o paciente ter uma avaliação, né, e orientações de manejo das possíveis complicações. Então esse é um ponto. Um outro Falar ponto da é... pochadura. Gente, desculpa te interromper, Aqui, Maica, mas eu tive uma pochadura punk. A maioria das pessoas, a minha, eu lembro que foi de uma hora para outra, minha mama fez. Eu fiquei com uma aflição, eu não consegui encostar de dor, porque foi muito rápido. Eu não conseguia fazer ordenha, porque eu mesma fazer ordenha, eu não conseguia. Aí eu comecei a me preocupar, porque aí ela não conseguia fazer a pega direito, né? Porque a mama tá tão cheia que ela não consegue. Eu falava, essa bebê tá com hipoglicemia. Comecei a medir destro da minha filha, porque eu achava que ela fazia hipoglicemia, que ela não tava mamando direito. E só precisaria ordenhar um pouquinho para que ela pegasse de forma correta. Exato. Mas Porque essa tinha uma questão do aflição de engurgitamento, encostar na mama, sabe? Então, a gente não esquece. A minha não. pojadura, eu não sei se eu contei para vocês já, minha pojadura, eu tinha tido alta da maternidade, então estava, né, alta, terceiro dia pós-parto. E daí começou um mal-estar, um calafrio, um negócio. Falei, gente, e eu com a alta pronta com a mala, com o bebê, chorando. E assim, bebê tentando mamar sem conseguir. Falei, bom, aonde eu vou? Daí eu fui aonde? No banco de leite da maternidade. Essa é uma dica que dá para todo mundo. Pode ser uma Não salvação. não interessa se está no SUS, se está no serviço particular, os bancos de leite são os melhores locais para a gente tratar a complicação de amamentação, né? Dificuldades do bebê, enfim. Então, assim, eu também. E daí chegou lá, as meninas me ajudaram a ordenhar um pouco para poder. Mas eu, na época, né, isso há 15 anos atrás, eu também não tinha muita, né, eu acho que a gente não... É outra realidade também, a amamentação há 15 anos atrás, é uma amamentação hoje. São outras, né, eram outros hábitos. E a gente não tinha muita informação, não tinha internet, não tinha... Hoje a gente consegue ter acesso tanto a coisas boas quanto não tão boas assim, mas hoje a gente consegue ter acesso. Você entra no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, você vai ter um monte de informação. Na Federação Brasileira de Ginecologia, você vai ter várias informações. No nosso site também, você vai entrar, vai ver as questões da mastologia. Então, assim, hoje a gente consegue ter um acesso à informação bacana. Na época, não. Na época, se o médico falava para você, ok. Se não falava, na hora que acontecia, você não sabia o que fazer. E daí, é lógico, né? Acaba tendo, vai ter também as complicações de... Então, assim, o banco de leite é um lugar que é sempre aberto, não tem custo e é uma saída importante para a gente... Às vezes, a paciente, diante de uma dificuldade, de repente, procurar um banco de leite, às vezes ela consegue ter, né, banco de leite, ou a consultora, ou o pediatra, ou, enfim... o profissional, quando eu falo banco de leite, eu incluo também os profissionais que trabalham com amamentação. Então, acho que se a gente intervir precocemente também nas complicações, a gente vai evitar de ter quadros mais graves, né? Como uma mastite, de repente a gente tratar uma mastite inicial é muito mais fácil do que a gente, de repente, ter uma mastite complicada e abscesso e, em vez de funcionar, tem que drenar, enfim. Então, é importante... Também a chance dela parar de amamentar, Isso, né? Exato. Mas, se for resumir tudo, o fundamental é a consulta do pré-natal com a informação e, diante de uma complicação, ter uma busca ativa, né? Para poder resolver, para poder a gente não chegar no desmame. Muitas vezes a paciente chega para a gente e fala, eu desmamei, porque daí às vezes você fala, puxa, às vezes faltou orientação. Só. Então, acho que o recado de amamentação... Eu cheguei na consultora, ela já foi lá de manhã, eu lembro que eu nem consegui, o pouco que a gente dorme, eu nem conseguia de ansiedade dela chegar logo, sabe? Ela ficou 2 horas fazendo ordenha na minha mama, até soltar tudo, não sei o quê. Aí depois foi um alívio, e depois a amamentação conseguiu fluir bem, até eu ter minhas mastites, que aí é tema, acho que para outro dia. Vamos para esse próximo caso, meninas? Vamos. Bom,
A gente está chegando agora no nosso último caso, infelizmente, está super gostoso do bate-papo. Agora a gente vai falar sobre menopausa e reposição hormonal. E a apresentadora Angélica revelou que começou a perceber a chegada da menopausa aos 43 anos. Em uma entrevista, ela disse: sofri muito pela falta de informação. Fui aos trancos e barrancos, mas fui me encontrando e descobri que não precisa ser uma fase tão difícil, pode ser mais fácil. A quantidade de vezes que achei que estava grávida fazia vários testes de farmácia. E aí eu gostaria de perguntar, então, para a Maica, se, na sua opinião, a menopausa ainda é um tabu para as mulheres, pensando que a Angélica sofreu com falta de informação. Como que é a questão da menopausa? Então, a menopausa é um tabu, sim, porque quando a gente fala em menopausa, a primeira coisa que vem na mente é o envelhecimento. É aquela mulher idosa, velhinha, e que ninguém quer ficar velho, né? Nenhuma de nós e ninguém quer ficar velho. Acho que a gente tem que aceitar as fases, mas a gente consegue hoje ser uma senhora de 50 anos com muito mais qualidade de vida e com uma disposição, e, enfim, diferente da senhora de 50 anos nas décadas anteriores, né? Até porque hoje a gente tem, né, mais intervenções estéticas, mas eu acho que a questão estética ela nem é tão... Eu acho que é fundamental a gente pensar no a longo prazo, que eu acho que é o que eu converso com as pacientes, às vezes, no consultório, né? Que eu acho que o climatério ele é um divisor de águas. A gente vê que a gente começa a ter perda funcional, então, às vezes, você vai agachar para levantar, não é tão simples. E daí a gente, diante dessa detecção, você tem duas opções. Ou você vai falar, eu tô velha, e daí você fala, nossa, agora eu vou agachar, e daí você vai começar a agachar na hora de levantar, você vai se apoiar e vai levar a vida assim. Ou você vai chegar e falar, bom, se eu tô tendo uma dificuldade, eu vou ter que, então, fazer alguma coisa para não me sentir velha, porque eu acho que o segredo no final é esse. É a gente estar mais velha, mas não se sentir velha. E para isso, a única forma é com atividade física, né? Principalmente no climatério, a musculação, né? É um exercício que praticamente eu acho que não dá para negociar. E daí eu acho que através disso, da atividade física, é que a gente não se sente tão velha. Bom, então em relação a isso, né, eu acho que dá para entender. E daí o que acontece? Além dessa questão funcional que a atividade física traz, a própria atividade física também vai trazer alguns alívio, né, vai trazer alívio para alguns sintomas comuns no climatério e menopausa. Né? Então, os calores, a insônia, a indisposição, a queda de libido. A partir do momento que você faz sua atividade física, você não está ganhando peso, porque o climatério é uma fase que a mulher ganha peso, e se a gente não toma cuidado, a gente vai engordando, então vai ficar, além de velha, vai ficar obesa. E daí, ficando obesa, a gente vai, né, perdendo função. Então, a tendência é a gente ter uma pessoa, né, com um humor um pouco mais deprimido. Diferente de você estar tentando se manter jovem, né? Não jovem, porque, claro, como eu falei, não dá para... Mas eu acho que a gente, fazendo atividade física, a gente vai conseguir ter uma melhora do fogacho, a gente vai conseguir ter uma melhora da insônia, porque você fazendo atividade física, teoricamente, você se cansa mais, então o teu sono vai ser melhorado. Então, assim, quando fala em climatério, a primeira coisa que passa na minha cabeça e que eu falo para os pacientes não dá para deixar uma atividade física para depois. Até agora dava para ter, até agora, eu sempre falo, até agora a gente podia falar, eu não gosto, mas assim, chegou no climatério, daí eu falo que dá para descer a ladeira de duas formas, ou com elegância, fazendo atividade física, ou atropelando, vai na fisioterapia, machuca aqui, daí levanta, daí volta a fazer exercício, daqui a pouco, enfim. Então, eu acho que é uma questão de opção, né? No final, a atividade física, ela acaba entrando desde dá para incluí-la na gestação, dá para incluí-la na amamentação, dá para incluí-la no climatério, e a gente não tem como fugir, né? No climatério, no resto até dá para fugir, mas no climatério eu acho que a gente acaba tendo que... E daí o que acontece? Às vezes
o que a gente pode fazer, né? Naquelas pacientes que já faz o exercício, tem uma vida, né? E ainda mantém os sintomas de climatério e sofrem com isso. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer terapia de reposição hormonal. E é importante que, assim, até um tempo atrás, né, teve um estudo muito importante dentro da ginecologia que falava sobre o risco de aumentar o risco de câncer de mama fazendo terapia de reposição hormonal. Né? Esse risco aumenta, sim, mas o que aumenta o risco de fato para câncer de mama? É o sedentarismo, é a obesidade, Então, assim, se a gente colocar o risco de a gente ter câncer de mama por causa de uma reposição hormonal, ela é infinitamente menor do que a gente não ter uma vida regrada, vamos pensar assim. Então, assim, a terapia de reposição hormonal, ela é super válida. Eu acho que quem não tem contraindicação formal, né, em relação a uma história familiar, muito acentuados, né, da menopausa. E são as mais beneficiadas. São as mais beneficiadas, porque não adianta a gente viver sem qualidade de vida, sem envelhecer, né? Envelhecer sem qualidade de vida, eu acho. Então, sim, e é fundamental eu mesmo. acho que a gente, né, com os novos estudos, a gente vê que a gente consegue ficar uma senhorinha, né, assim, enxuta, né, não se sentindo uma senhorinha, mas... É o que você falou, né, a mulher de 50 anos atrás é diferente de hoje, né, a mulher de 50 anos tem uma vida sexual, tem uma vida sexual ativa, ela está na vida laborativa, no trabalho, ela é uma mulher jovem, né, então entrar na menopausa, a diminuição dos hormônios leva a um prejuízo que até no cognitivo, né, na memória, no seu desempenhar nas atividades. Então, a reposição hormonal é importante quando necessária e sem contraindicação, né? Isso. E é interessante como a vida da mulher ela é cercada por tabus desde sempre, né? Porque quando a menina menstrua, ninguém pode saber na escola. Ela tá menstruada, é aquele negócio, ninguém pode saber. Aí depois, quando a mulher entra na menopausa, também, né, tem aquela coisa, não quero que ninguém saiba, porque senão vão achar que eu tô velha. E até o tratamento, hoje mesmo atendi no consultório uma paciente que tem indicação de terapia de reposição hormonal, ela fala, doutora, eu não quero, porque eu ouvi falar que faz mal. Eu falei, o que faz mal? Não sei, falaram que faz mal. Ela não tem nenhum fator de risco, na verdade, seria ótimo para ela a terapia de reposição hormonal. Então, mais um tabu. E eu não sei se vocês chegaram a ver aquela atriz, a Drew Barrymore, que é a menininha que fez ET, ela já está na menopausa, né? Então, o tempo passa para todo mundo. E ela teve o primeiro fogacho dela na TV, enquanto ela estava entrevistando outra pessoa. Ela estava entrevistando, ela falou, gente, eu acho que eu estou tendo um... Eu acho que ela estava entrevistando, inclusive, a Jennifer Aniston. Ela falou, gente, eu acho que eu tô tendo um fogacho, porque... E aí você pensa, é a menininha do ET, ela tá na menopausa, tá tendo um fogacho. Então, é mais uma coisa que é importante, essas famosas e tudo mais, mostrarem, né, essas questões. E eu entro também como é importante o médico se atentar muito a isso, oferecer reposição hormonal para quem precisa, para quem não tem fator de risco, né? Pensar em todas essas questões relacionadas ao envelhecimento da mulher. E como a Maika bem falou, não esquecer a atividade física, principalmente musculação, né? Ju, você quer falar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Acho que é importante isso também, né? Essa questão que a gente está apontando aqui. A gente trouxe casos, né? Relatos de famosas. Então, assim, é a famosa vir da voz mesmo, assim, né? Essas questões que, né? Igual a Tati comentou, assim, nós, mulheres normais, achamos, a gente não vai passar por isso, não vai ter esse tipo de problema, mas, assim... É importante a Angélica, né? A gente lembra da Angélica, eu lembro da música Vou de Táxi. Então, assim, a Angélica novinha, então agora a Angélica falando de menopausa. Então, é importante mesmo dar voz, né? Para falar sobre, olha, você vai sentir isso, você pode sentir isso. Sobre a reposição também, é muito importante a informação, que a gente vê muita paciente desinformada mesmo, né? Ou até mesmo, coitada, assim, acesso a informações erradas, né?
Se não houver contraindicação, para que ter uma qualidade de vida, má qualidade de vida, né? Porque assim, você tá com calor, você não dorme direito à noite, você tá mais irritada, você não quer ver nem a cara do seu marido. Então, assim, isso não é qualidade de vida, né? E aí, como que você vai para sua atividade física, exatamente. Né? Como Diante você de volta tudo para isso, sua você vida. tá desanimada, não dormiu, tá com a vagina seca, né? Tô com Cabelo ondas de caindo. calores toda hora. Cabelo caindo, unhas quebradinhas. Pois e ainda é. você chega um profissional, você tem que ir fazer atividade física. Não, a gente tem que ter um contexto, né? Tem que tratar o todo. Não adianta a gente não ter qualidade de vida. Envelhecer sem qualidade de vida, não dá. Daí, fazendo um parênteses aqui, quando a gente fala de reposição hormonal, hoje o pessoal às vezes está um pouco, né, chip da beleza, chip... Então, sim. quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem que pensar numa terapia de reposição hormonal que é aprovada pela Sociedade de Ginecologia, pela Sociedade de Endocrinologia, pela Sociedade do Climatério, pela Sociedade da Mastologia. Então, essa terapia de reposição hormonal não é qualquer uma, né? Não é um chip que coloca, não é um chip da beleza, não é a testosterona, que hoje o uso está desenfreado, e isso a gente vai colher frutos mais para frente. Mas o quê? A reposição que a gente está falando é aquela reposição que a gente tem estudos de segurança, de que se a gente fizer num prazo adequado, a gente vai ter um real benefício, né? Quando a gente vai usar um chip da beleza, por exemplo, que eu acho que as mulheres muitas vezes procuram, ninguém quer ficar velho. Sim. Então, o que eu vou fazer? Se eu puser um chip da beleza, garanto que eu ia estar com outro shape. Eu aqui, no meu climatério, eu estaria, com certeza, com outro peso, muito mais forte, assim, em relação à força. Massa magra, né? Massa magra. Então, assim, às vezes também as pessoas procuram algo mágico. E o mágico não existe, né? Então, é importante saber qual é, de fato, a reposição que o teu médico está propondo para você, se é a reposição que é aprovada pelas sociedades ou se é algo que não é aprovado e, infelizmente, tem sido feito a rodo e a gente vê todo dia no consultório, às vezes, pacientes chegando com doses inadequadas, às vezes... né, com voz grossa, com pelo, às vezes nem enfim. sabe a dose, né? E às vezes não sabe a dose. Às vezes elas sabem o número dos chips, né? Quantos chips ela mas tem. não sabe a dose. E às vezes não sabe nem o nome do hormônio, né? Tem lá, né? Sim, então assim, acaba sendo, né? Qual que é a segurança dessa reposição hormonal? Não tem. A resposta é seguro fazer reposição com chip? Não. Né? Acho que é importante a gente falar e falar o que né? O que é seguro? É o que tem na farmácia para comprar transdérmico, é o Vioral que tem na farmácia para comprar transdérmico. É isso que é seguro, né? Não as coisas manipuladas que no nosso país, a gente não tem vigilância adequada. Então, até aquilo que você prescreve, você não sabe se está feito, Sim. né? Inclusive, até essa semana, na reunião nossa da diretoria, a doutora Débora, oncologista, a gente estava falando exatamente sobre isso. Sobre o quê? Aquelas pacientes que colocam chip, e daí, teoricamente, o chip ele vai ter uma validade, 6 meses, 8 meses, etc e tal. Só que acontece, alguns chips, eles não são retirados. E daí, o que acontece? Isso a oncologista colocando a vivência dela. Daí chega a paciente com câncer para ela, e daí ela vai ter que fazer um bloqueio hormonal, porque aquele tumor, né, se alimenta, vamos pensar assim, de hormônio, e que ela vai dosar, né? Ela está fazendo o bloqueio medicamentoso, o bloqueio hormonal dessa paciente, e ela não consegue fazer o bloqueio hormonal. Por quê? Porque tem um chip que... Então, assim, ela estava... Exatamente. Então, assim... Além da gente não ter a segurança do uso dessas medicações, ainda, se você tiver um câncer, de repente, isso vai te atrapalhar também. Às vezes, até no teu tratamento oncológico. Né? E daí, às vezes, você não consegue tirar o chip. E claro que isso é individual. Então, assim, é importante, da mesma forma, a gente ter informação no aleitamento, tem informação também na hora de fazer reposição hormonal. Porque, se bem feita, ela é
Maravilhosa. Eu acho que a Maravilhosa. gente E muda. informação não é através de número de seguidores do Instagram, tá, gente? E tem muita gente aí, famosinha no Instagram, que fala cada besteira, né? Gente, principalmente Daí que entra os pode falar no Instagram. sites. Sim, então assim, é isso que eu falo, tem que procurar em fonte segura. O Instagram é o lugar que mais vai ter. Vão pensar pessoas que às vezes com uma má prática médica, mas o paciente chega até ele, ela não sabe, ela não tem obrigação de saber. Então, assim, se nós não orientarmos, né, como médicos, como formadores de opinião, vamos pensar assim, essa paciente ela vai fazer e achar que tá tudo bem, né? E não está. Então, acho que no final a informação ela é fundamental e resumindo, a atividade física também entra acho que se a gente for resumir tudo que a gente conversou aqui em 2 tópicos, eu acho que seria isso, né? Informação é atividade física, ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma consideração? Acho que resumiu tudo já, né? Falou tudo. Os 4 casos apresentados, né? Vai desde uma cirurgia preventiva, um tratamento de câncer de mama, uma amamentação que não foi tão bem e a questão da menopausa, né? E é óbvio que tudo isso envolvendo a mulher, né? Que é a nossa questão principal aqui hoje, né? Olha o pouco que a gente conversou, né? Ou muito, mas assim, tudo relacionado à mulher, ao que a gente passa, né? Sendo criança, sendo adolescente, sendo, fiquei mocinha, aí tem outro tabu. Virei mãe, tem outra preocupação. Não consigo amamentar. Meu risco de desenvolver câncer de mama. Então, assim, é um turbilhão de emoções, né? Ser mulher. Então, acho que é muito bom apresentar tudo isso, né? Sim. Bom, então, meninas, eu queria agradecer cada uma de vocês, que o nosso departamento é esse. Nós 4. Obrigada a vocês. E é um prazer poder estar com vocês, compartilhando, né, experiências pessoais e compartilhando experiências das famosas. A gente vai continuar com com esse modelo isso que eu penso, da gente montar outros eventos, né, como esse podcast, para a gente falar sobre as famosas, porque eu acho que fica mais fácil de exemplificar, né? De exemplificar. Trazer para a realidade, né? A literatura. Sim. Né? De repente, eu, Maica, não uso a gestrinona porque eu não vivo da aparência, mas de repente, né, o quanto né, e a gente vê aquelas mulheres, né, com toda a musculatura torneada, aquilo é tudo, teoricamente, hormônio masculino, né? Então, sintético ainda. Sim, sintético, exato. Às vezes não é nem uma coisa, é uma coisa injetável, né? Vai cortar. Então, Porque aí os hormônios, como que é? Bioidênticos. Doutora, então, tem uma amiga minha que ela tá usando, não é hormônio, mas eles são bioidênticos. Então, deixa eu te explicar. Os hormônios bioidênticos são hormônios, é reposição hormonal. Doutora? Eu falei, sim. Então, para você ver como é uma desinformação, né? Seria uma informação com uma desinformação, porque hoje em dia muitos profissionais tratam com bioidênticos e não falam que são hormônios, né? E de repente o hormônio bioidêntico, que parece, né? Não, porque tão daí o hormônio é uma coisa, né? Eles, assim, de repente, alguns colocam como algo personalizado. Não, o hormônio bioidêntico para mim a dose para mim é uma coisa. Então a paciente acha que aquilo tudo é uma coisa individualizada, super individualizada. E, na verdade, é aquilo que eu falei. O hormônio que a gente tem segurança é aquele que a gente tem na indústria, que tem na farmácia, que a gente vai comprar, que tem uma indústria por trás, que tem estudos por trás, né? Não vai ser o bioidêntico manipulado que a gente não vai ter, não consegue. Hormônio, né? E é hormônio também. Então, assim, é um hormônio ainda que a gente não consegue ter. Agora, Rastrear só uma crítica, assim, falta opção, né, de terapia de reposição hormonal. Não sei se vocês... Eu acho, porque assim, a paciente agora tá usando tal e se deu bem com tal. Aí o negócio sai da farmácia, sai de linha, fica lá uns meses fora de linha. Aí ela não consegue achar o bendito do adesivo que ela estava usando. E a gente muda para o creme. Mas a dose do creme acho que está muito alta. Aí você quer baixar, não dá para baixar.
faltam opções também. Isso mostra também como existe um desinteresse, né, ainda da indústria em relação a essa questão da menopausa, do envelhecimento da mulher e tudo mais, porque a gente deveria ter mais opções de terapia de reposição hormonal, com mais doses, com mais vias, porque, não sei, às vezes as pacientes, elas sofrem porque estão usando sai de linha, não acha, ou está muito caro, ou só encontra. Então, também existe, Mas né, a sabe o que questão. que é, Tati? Assim, eu como sou a sênior daqui, então eu passei pela fase do WHI, que é o estudo que mostrava o aumento do câncer de mama. Então não se falava, assim, terapia de reposição hormonal era igual a dar câncer. Então Uhum, eu vivi isso como médica dentro da ginecologia. Então, para que a farmácia ia produzir? Né? uhum. Hoje a gente sabe que a gente tem segurança, então eu acho que, e tá realmente chegando uma leva, tem coisa nova para sair. Então, Então, assim, estão então eu acho saindo, né? que, na verdade, Acho- o climatério de quando eu me formei era aquele cenário da senhora mais velha. O climatério de hoje, vai ser outro, até porque a gente vive 90 anos, então a tendência é a gente fazer reposição hormonal cada vez mais. E Sim. cada vez Uhum. mais a gente ter estudo de segurança para poder E ir opções, validando as né? práticas, sim. E daí, assim, tendo os estudos e validando, esse daqui, a gente, hoje, né, a maior parte dos estudos são 5 anos de terapia reposição hormonal, que é o que tem segurança para mama, tal, 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 tal. Ah, tá, daqui 5 anos a gente vai ter com 10, porque agora a gente está usando mais. Então, daqui Uhum. 5 anos, essa conversa nossa vai estar já Desatualizado. E vai ser desatualizada. também uma terapia de reposição tópica, né? Diferente da oral. Hoje em dia são poucos, geralmente começa com tópico para depois oral. É que o tópico ainda tem a questão financeira que às vezes É. impacta um pouco, né? Que seria a Tem a reposição atuação de ideal, cada mas paciente, né? O tópico ele é mais difícil de manejar, né? Que às vezes Não você entende, passa uma né? dose lá para paciente e não adianta, aumenta a dose, não adianta. Eu acho que é realmente falta de absorção, talvez, alguma coisa de microbiota da pele, não sei. Mas, enfim, que bom que esses assuntos estão virando cada vez menos tabu, que as pessoas estão percebendo que a mulher na menopausa, ela quer viver bem, ela quer ter uma vida sexual saudável e ativa, ela quer ficar bonita, ela não precisa ficar marombada, né, gente, pelo amor de Deus, mas ela quer se sentir bonita, ela quer usar roupas que não sejam de velhinhas, e aí a gente vê, até eles colocam como é a mulher de 50 anos hoje, aí colocam Jennifer Lopez, também não precisa exagerar, tá, gente? o Aí já é parâmetro fica muito. meio difícil de atingir, né? Bom, gente, então vamos encerrar nosso bate-papo. Foi enorme prazer estar com vocês novamente. Se deixar, a gente fica aqui É. por muito mais tempo. E então eu, em nome da comissão de aleitamento, eu queria agradecer a oportunidade, né, da gente poder trazer ao público essas questões e quebrar tabus, né? Acho que a gente está aqui para isso, para quebrar Uhum. tabus e a gente enxergar a medicina do ontem, hoje e o amanhã. Que eu acho que é isso que traz para a gente uma alegria, né? Eu falo que nesse tempo da mastologia vi uma transformação tão grande, até mesmo no climatério, né? Então, coloquei para vocês, tipo, a gente não fazia TRH, né? Não Uhum. tinha reposição hormonal, né? Então, assim, a tendência é a gente, esse papo a cada pouco tempo dá para ser renovado, né? Com coisas Uhum. novas e a ideia é essa, é a gente ter qualidade de vida independentemente da fase que a gente tá, né? Na fase reprodutiva, na fase do climatério então é isso, pessoal. Um abraço a todos.